OAB 13ª Subseção, Teresópolis. O tema que trazemos hoje é terceirização. E nossos debatedores vão explicar em que consiste e quais são os principais detalhes e até as principais questões polêmicas desse tema. Para o nosso debate, convidamos hoje o Dr. Flávio Amaral, que é professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, a quem agradecemos imensamente ter aceitado de pronto o nosso convite para engrandecer o nosso programa. E Dr. Ronaldo Gaudio, já está com a carteirinha aqui do OAB em Foco, né? Ele é advogado, professor de Direito Cooperativo da Fundação Getúlio Vargas. Agradecemos a presença do Dr. Ronaldo. E já vamos começar a nossa primeira pergunta para o Dr. Ronaldo acerca da terceirização. Em que consiste, né, a terceirização para que o público possa se familiarizando com o tema? Na verdade, a terceirização, os conceitos, que são vários conceitos que existem em terceirização, vem muito mais da fonte da administração do que do direito, né? Sempre para a gente não devagar, abordando conceitos possíveis, acho que a gente consegue identificar bem o que seria terceirização, abordando o aspecto da prática que ela representa, né? Basicamente, ela é uma prática empresarial, né? Ligada a você subcontratar, você separar parcelas da tua produção e destinar para um terceiro cuidar, né? Isso pode acontecer tanto com serviços quanto com produtos, né? Então, você tem vários exemplos de terceirização de serviços, terceirização de produtos. Montadoras de veículos, por exemplo, elas passaram a se tornar, inclusive, montadoras, com esse conceito de montadoras ao invés de fábricas, quando elas passaram a reduzir o tamanho da fábrica e comprar as peças, passando a simplesmente no seu parque a montar os automóveis, né? Ao invés de fabricar as peças também. Então, isso é um exemplo tradicional de terceirização do produto. Mas você tem como terceirizar serviços também. Normalmente é onde tem mais polêmica acerca de terceirização, na terceirização de serviços. Mas a ideia da terceirização, ela está relacionada a uma otimização do teu funcionamento. A origem da ideia, apesar de algumas distorções, é você tirar do teu foco, da tua preocupação, algumas atividades que não são aquelas que você quer se dedicar, que são as mais importantes para a tua atividade, né? Então você tira algo que você vai passar para um especialista fazer, algo que é importante que seja feito para a tua indústria, né? Para o teu negócio, mas que você passa para um especialista, ele cuidar daquilo, né? E com isso, a ideia é que você consiga uma redução de custos, porque o trabalho é otimizado, né? Você já está passando para alguém que tem o know-how naquela atividade, para ele prestar aquele serviço para você, né? Você tem uma racionalização de custos e, em tese, uma melhoria naquele serviço. Você para de se preocupar com aquilo. Você diminui a tua burocracia, o teu custo de atividade meio, né? O teu custo com contador ou com gerente para gerenciar pessoas a mais. Você passa a uma outra pessoa para fazer isso. Inclusive o controle de pagamentos, o controle contábil daquilo ali, né? O pagamento de pessoal. É menos investimento que você precisa de RH para gerir pessoas, são menos pessoas que você vai ter que gerir, né? Então essa que é a prática. Buscando uma maior eficiência dentro daquela atividade, você tira aquilo que não é o teu foco de atenção principal e passa para um especialista cuidar. Basicamente é isso. É importante a gente ter pontuado logo no início, né, dessa forma assim, como o Dr. Ronaldo colocou, porque o programa, a gente sabe, não é assistido apenas por advogados, né? A gente faz um programa para a sociedade em geral. Então, os termos técnicos muitas vezes não são entendidos. A gente sempre pede que seja assim, mais explicado. Assim, eu agradeço, que foi realmente, eu acho que atinge bem. A gente até recebe muitas perguntas depois, né, do Flávio. A gente até, às vezes, passa, quando é alguma coisa que a gente tem que especificar melhor, e der depois um e-mail ou outras vezes as pessoas mandam com dúvidas, né? Porque no dia a dia tem pessoas que estão nos dois lados, não só o empresário, como aquele que está trabalhando por outra forma, talvez numa empresa terceirizada e quer entender melhor como é que funciona. Isso aí é um dos nossos objetivos aqui no programa. Então, para isso, a gente tem que perguntar se existe, né? Existe, mas que o senhor colocasse para a gente a lei sobre o tema, né? Sobre terceirização, como é que é a legislação. Boa tarde, Marisa, boa tarde, Ronaldo. Na verdade, esse é um dos problemas da terceirização.
há um certo vácuo normativo. Terceirização, é dizer, como o Ronaldo bem colocou, é uma técnica oriunda da ciência da administração. Ao ângulo jurídico, na verdade, ela é traduzida no contrato de prestação de serviços, que a administração pública, por exemplo, corriqueiramente celebra. É um contrato também tratado no Código Civil, tem normas esparsas da CLT, mas não há uma norma específica tratando do tema das terceirizações. O que, a meu juízo, é como eu disse, um vácuo normativo que gera insegurança, uma certa insegurança jurídica numa técnica que, como muito bem colocado pelo Ronaldo, é uma técnica que busca a especialização da empresa terceirizada, busca aumentar a eficiência empresarial, não só com a redução de custos, mas com o incremento da própria atividade produzida da empresa que terceiriza, mas que tem trazido uma série de problemas, especialmente porque acaba sendo uma relação triangular. A relação triangular que se forma entre o tomador do serviço, portanto, aquele que recebe o serviço da empresa terceirizada, e o empregado da empresa terceirizada. Então, não raro, a Justiça do Trabalho ela é chamada a se pronunciar acerca das questões envolvendo as terceirizações, exatamente em virtude dessa relação triangular. E, em alguma medida, a Justiça do Trabalho acabou disciplinando esse tema, por exemplo, no enunciado 331, exatamente um pouco nessa ausência de uma norma específica que pudesse olhar o Instituto sob todos os seus enfoques, sob todos os seus ângulos, com vistas a resolver esse problema, que me parece hoje evidente, de uma certa insegurança jurídica, tanto do setor privado como do setor público em relação ao tema das terceirizações. Insegurança para quem contrata e para quem está trabalhando, né, nessa forma. Exatamente, porque não há uma lei, muito embora tenha tratamento em contratos específicos, não há uma norma específica tratando apenas dessa técnica o Dr. Ronaldo explicou aí o que seria a terceirização e até as vantagens, né, para o empresário, e a gente vê, então, começa a entrar na questão que existem alguns problemas também na terceirização, né, que a gente podia abordar também aqui. A rigor, o Flávio, ao introduzir essa questão legislativa sobre terceirização, ele introduz uma boa parte do problema, que é essa insegurança. A rigor, o que a gente tem é um entendimento jurisprudencial consolidado, né, que praticamente aplicado como lei, como se norma jurídica fosse, né? É uma fonte do direito, naturalmente, mas não é a lei, né? E ele tanto suscetível a entendimentos diversos, a interpretações diferentes, que o próprio enunciado 331, na redação atual dele, porque ele não tem atualmente a sua redação original, o histórico dele demonstra justamente uma evolução de entendimentos que vão flexibilizando a terceirização. Porque o direito vem a reboque dos fatos. Quer dizer, a realidade econômica, não há como o judiciário se manter de olhos fechados com a realidade econômica que está presente. A terceirização é, antes de tudo, uma realidade econômica, administrativa e empresarial. Portanto, não adianta dizer não pode fazer a terceirização, porque o direito ele vem a reboque dos fatos, dos acontecimentos econômicos e empresariais. Quando se começou a tentar regular a terceirização, se começou com o enunciado 256. E por conta dessa necessidade do direito vir tutelar situações reais, a regular situações reais, ele foi evoluindo do enunciado 256 para o 331. Houve algumas mudanças no enunciado 331 que tem implicações profundas para a administração pública, que eu não ousaria comentar na frente do Flávio, mas que geram questões, geram inseguranças, né? Enfim. Mas, além dessa questão da insegurança normativa, acho que o ponto de origem dos problemas é que o terceiro, né, que é um desses interlocutores aí, desses agentes dessa relação triangular, o terceiro é um não empregado. Pelo menos um não empregado da empresa que está contratando o terceiro. E aí começa uma origem de problemas, com repercussões para a iniciativa privada, para a administração pública, para as cooperativas. Quando se coloca cooperativas nesse cenário, nós estamos falando de um regime de trabalho que não é o de emprego, é um outro regime de trabalho. Então, não é a terceirização que a gente chama de tradicional, né? Não é esse tipo de terceirização
existe uma diferença, até que eu queria aproveitar para pontuar isso. A diferença, pelo menos de legislação, entre terceirização, empresa terceirizada com funcionários contratados daquela empresa terceirizada e a empresa cooperativa, a sociedade cooperativa. É uma dinâmica totalmente diferente e que coloca ingredientes na discussão sobre terceirização que potencializa essa discussão absurdamente. Né? Mas é importante ressaltar principalmente a questão do não vínculo sim, com a cooperativa, aquele coisas, associado. Né? Se tudo está funcionando dentro da normalidade, como deve ser, é uma situação de trabalho sem vínculo. É uma outra forma de organização de trabalho, né? Principalmente uma outra forma de organização de trabalho coletivo. Isso tem repercussões bem diferentes. Né? É um sistema que, em tese, consegue, para o trabalhador, aportar direitos e vantagens econômicas, pelo menos na sua matriz ideológica, muito superiores da CLT. Né? Na prática, a gente tem que detectar várias distorções que aconteceram, tanto nos contratos na iniciativa privada como na legislação pública. Mas a vocação das cooperativas é de concorrer com sociedades empresárias e de tornar o trabalhador, enquanto sócio, numa situação muito melhor econômico-social do que se empregado fosse. Essa é a ideia. No caso das cooperativas, né, Ronaldo, que tem um fomento constitucional. Quer dizer, quem quis dar um tratamento diferenciado, fomentar a criação, a participação dessa ideia de cooperativismo, de soma de esforços, é uma nova forma de organização de produção, foi o próprio legislador constituinte originário. Agora, o que acontece de fato é que as distorções que acontecem aqui ou ali no exercício da prática do cooperativismo não podem macular uma ideia que consta como matriz constitucional. Então, é preciso saber separar exatamente a correção dos desvios que acontecem da ideia de legitimidade e de fomento, repito, que a Constituição Federal quis dar às cooperativas. E, naturalmente, no campo das terceirizações, seja as terceirizações privadas ou as terceirizações em que a administração pública faz, é preciso saber separar o joio do trigo, ou seja, saber quem são aquelas sociedades cooperativas que efetivamente funcionam sob a lógica do cooperativismo e aquelas, infelizmente, que existem, aquelas patologias, aquelas sociedades que se utilizam dessa forma societária só para mascarar um eventual direito trabalhista de um determinado cooperado. Né? Não funciona sob a dinâmica de uma cooperativa. Na realidade, a gente sabe que existe, como em tudo, né, todos os setores, má fé nas coisas, na maneira de fazer, mas existe, eu pelo menos percebo isso como profissional, um desconhecimento ainda muito grande, não só da sociedade, como até do poder judiciário, como um todo, o legislativo também, acerca de cooperativa, que não é uma coisa nova, cooperativismo não é novo, está na Constituição, mas você vê em outros países essa ideia já vindo anteriormente, mas existe ainda uma dificuldade de saber lidar com isso, não só por parte do empresário, como por parte também dos advogados, juízes, uma forma... Eles dariam um outro programa para a gente, né? Mas a gente vai... Existem algumas excelentes trincheiras abertas aí, especialmente no poder público, e aqui na mesa tem um, né? Então, que ajudam a trazer para o poder público uma visão mais precisa sobre a matriz ideológica do cooperativismo, sobre o dever ser, sobre para onde se deve caminhar o cooperativismo, né? Para que a gente consiga trabalhar com o cooperativismo sem matá-lo, né? Matando simplesmente os parasitas dele, mas não matando o parasitado, se é que se pode falar assim, né? Enfim, mas eu queria só complementar, Marisa, essa questão dos problemas, né? Os problemas desbordam, lógico, do cooperativismo em relação à terceirização, mas algumas questões são importantes, é que muitas vezes não está buscando terceirizar serviço. O que a gente percebe em muitas atividades, e isso é uma origem de problema, é que está simplesmente tentando se terceirizar custo, né? E muitas vezes um custo que se baseia no valor da mão de obra, no valor da remuneração do trabalhador. Aí a coisa começa a ficar perniciosa e tende a gerar consequências, futuros processos judiciais. Aquele que desenvolve uma empresa enquanto atividade economicamente organizada, não necessariamente sociedade empresária, ele sabe todos os custos, ou deve saber os custos inerentes ao seu negócio, né? Vão até dos custos com pessoal,
custos eventualmente com investimentos na parte ambiental que ele precisa ter, a mão de obra é um deles. Então, muitas vezes a terceirização, o que se está tentando comprar não é um serviço, é mão de obra simplesmente, é o preço. E aí a mão de obra vira mercadoria, né? É o quanto ela vai ser pago por ela. Isso gera normalmente uma sequência de problemas. Isso também para a administração pública é um problema? Eu queria lhe perguntar quais são os problemas na administração pública. Né? Esse é um dos grandes problemas que o Ronaldo mencionou, Marisa, é exatamente essa confusão que existe entre terceirização e fornecimento de mão de obra. O trabalhador, enfim, o empregado da empresa terceirizada, ele não pode ser utilizado como uma mera mercadoria. Quer dizer, a ideia de terceirização envolve muito mais do que simples mão de obra, envolve especialização, expertise, aprimoramento numa determinada atividade. Quer dizer, então, o sujeito que tem uma empresa de informática e que o Estado, um ente público, contrata uma empresa de informática, não está contratando só aquela mão de obra, está contratando a inteligência, o desenvolvimento, equipamentos. Normalmente, a terceirização na área de serviço, ela vem muito acompanhada com o próprio fornecimento do produto, ou seja, e, de fato, nesse ponto, a Justiça do Trabalho está correta e é uma dificuldade que o Estado brasileiro vivencia de fornecimento de mão de obra se confundir com terceirização. A lei de responsabilidade fiscal, inclusive, para tentar coibir essa prática, diz que nos casos em que você faz uma terceirização, mas com características inerentes a um fornecimento de mão de obra, o gestor terá que contabilizar essa despesa como despesa de pessoal. Porque toda a saída é dizer, olha, vamos fazer um fornecimento de mão de obra, porque sabem bem vocês que o ente público tem um limite de gasto com o pessoal. Mas isso acaba sendo uma forma indireta de você gastar com o pessoal, e a lei de responsabilidade fiscal detectou isso, e muito ao contrário do que alguns disseram no início, ela não placitou o fornecimento de mão de obra, ela reconheceu a existência de um fenômeno e atribuiu uma consequência jurídica para evitar que os gestores utilizem o fornecimento de mão de obra como uma forma que não se confunde de forma alguma com as terceirizações. Então, o fornecimento de mão de obra é uma prática que ainda existe na administração pública, vem sendo cada vez mais tentando arrumar soluções possíveis para que o gestor tenha alternativas, mas efetivamente não se confunde com terceirização. Nós vamos ter que interromper aqui o nosso debate, só por um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje contando com a presença do Dr. Flávio Amaral, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, e Dr. Ronaldo Gáudio, professor de Direito Cooperativo da Fundação Getúlio Vargas. Nós estávamos conversando aqui com o Dr. Flávio sobre os principais problemas de terceirização envolvendo a administração pública. Então nós vamos continuar, que não deu tempo ainda no primeiro bloco para falar. Eu acho que de todos também não vai dar muito tempo, mas... A gente tem que dar uma apertada. Mas dizia eu que um dos problemas era o fornecimento de mão de obra, e tenho assim, essa vivência prática porque sou procurador do Estado do Rio de Janeiro e a gente lida na advocacia pública com essas questões diariamente da terceirização. Um outro grande problema, talvez que seja o maior foco de demandas trabalhistas envolvendo a administração pública, é exatamente a responsabilidade subsidiária. O que acontece, Marisa, nessa relação? Um ente público contrata uma empresa terceirizada, por licitação normal, de limpeza. A empresa está prestando serviço. Quando essa empresa não paga os encargos trabalhistas para o empregado que prestou o serviço para o ente público, esse empregado entra com uma ação, uma reclamação trabalhista em face da empresa e do ente público, pedindo os encargos da FGTS, férias, 13º, que a empresa não teria pago. E aqui há um conflito muito grande entre a visão da advocacia pública, que naturalmente eu comungo, da visão do judiciário. O artigo 71 da Lei 8666, que é o Estatuto das Licitações e Contratos, diz categoricamente que não há responsabilidade da administração pública nessas relações contratuais, que a responsabilidade é exclusiva da empresa contratada.
E, naturalmente, também o Judiciário Trabalhista, que tem como principal vetor a proteção ao valor do trabalho, editou um enunciado 331, entendendo que há, sim, responsabilidade não solidária, mas responsabilidade subsidiária da administração pública nessa relação contratual. Quer dizer o seguinte, primeiro o sujeito vai demandar vai tentar executar a empresa terceirizada. Se a empresa não tiver recursos, quem tem que arcar com esse ônus é a administração pública. E essa matéria estava pacificada no enunciado 331, a advocacia pública de todas as formas vinha tentando modificar esse entendimento, mas o enunciado 331 já havia sido pacificado. Agora, recentemente, houve uma mudança nesse cenário, que o Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de constitucionalidade movida pelo governo do Distrito Federal, entendeu que esse artigo 71 da Lei 8666 ele é constitucional, o que dá um novo panorama. E muda bastante, inclusive o próprio enunciado 331 já foi alterado, porque antes o que acontecia? Antes, as terceirizações lícitas, em que o Estado tinha todo o cuidado na fiscalização dos encargos trabalhistas, qualquer problema que tivesse, ela era confundida com uma terceirização ilícita. O Estado ele era condenado em qualquer circunstância. E isso gerava uma situação de inconformismo natural, porque tanto faz você fazer bem feito ou mal feito que você vai ser condenado. Agora, a Justiça do Trabalho revisitou esse enunciado 331 para exatamente determinar que deve ser feita uma avaliação caso a caso para saber se a administração pública teve a cautela, enfim, o dever de fiscalização desse encargo. O que particularmente, acho eu, nem era para chegar nesse momento, porque quando você terceiriza, a lógica da terceirização é exatamente você não ter que se preocupar com os encargos trabalhistas. Mas, enfim, de qualquer sorte, me parece que já foi um avanço, e especialmente ao ângulo do trabalhador, que obviamente não pode ser prejudicado, existem órgãos próprios da própria administração pública federal que deveriam fiscalizar essas empresas que recebem do poder público e que não repassam seus encargos para terceiros. Ou seja, se apropriam das verbas trabalhista dos empregados. Ou seja, então o que precisa acontecer é um incremento na fiscalização dessas empresas terceirizadas que, mais uma vez, a gente está tratando aqui de uma patologia, de um desvio, enfim, que merece correção, mas que antes toda a atribuição de responsabilidade era, a meu juízo, injustamente destinada ao poder público. Eu estou falando uma visão para nós assim de realmente pelo poder público, né? Então, qual a sua visão desse entendimento da STF? Na verdade, antes de mais nada, se entende a posição dos dois lados, né? Porque o direito do trabalho e os juízes, eles têm normalmente uma preocupação muito mais com o fato social, às vezes até com devida cautela no uso da palavra, com às vezes desconsiderando até a lei em muitos aspectos. Porque o artigo 71, ainda que se critique a redação do artigo 71, pode se achar socialmente uma norma inadequada, que pode sujeitar o trabalhador a ficar como uma parte que sai perdendo nessa história, mas o fato é que o artigo 71, ele existia, estava em pleno vigor, né, e não existia por que se jogar a revelia do artigo 71 de uma lei federal, né? Então, a gente entende que um juiz do trabalho está preocupado que se o prestador de serviço não vai ter como pagar, que não pode se deixar o trabalhador à míngua, né? Mas também tornar a administração pública a sócia, né? Sócia na despesa, né? Da iniciativa privada, tendo que arcar de uma maneira imponderada, que essa era a realidade, né? A aplicação automática, um não paga, o outro paga. Tendo a administração pública agido com culpa ou não, a aplicação automática desse enunciado. Acho que agora chegou um meio termo, porque, como eu disse, antes não havia, você confundia, botava no mesmo saco, e é absolutamente natural que a Justiça do Trabalho tenha essa preocupação com a parte mais fraca da relação, que é justamente o empregado. Mas, do outro lado, me parece que agora você começa a separar aquelas terceirizações em que há um cuidado da administração nessa fiscalização, tanto que hoje um dos mecanismos é criar uma cláusula de condicionamento de pagamento. Você só paga a empresa quando a empresa comprovar que vem recolhendo corretamente os encargos trabalhistas. Ou seja, é uma forma que a administração tem de se proteger. Quais são os serviços que podem ser terceirizados? Que a gente tem diferença, né? No início você estava colocando sobre questões
nesse sentido, que você pode terceirizar o que não é, o que a gente chama de atividade principal da empresa, seria isso? A própria concepção da terceirização, dentro da ciência da administração mesmo, empresarial, ela foi concebida como uma forma de você deixar de se concentrar naquilo que não te é essencial. Né? Ou seja, o que tem vocação para ser terceirizado é aquilo que você não pode ou não deve ter atenção. Né? O que seria mais eficiente não ter atenção. Né? Poder passar aquilo para um especialista. Então isso naturalmente remete, sem querer usar o enunciado 331 como fonte absoluta do direito, isso remete de uma maneira natural ao que o judiciário trabalhista entende como dividir entre atividade meio e atividade fim. O problema é que essa visão tem sido aplicada de uma maneira muito dogmática, muito cartesiana, com sérias tendências de tentar enquadrar tudo em atividade fim. Não, isso aqui, essa segurança, se sem segurança o banco vai ser assaltado, é atividade fim. Então a gente vai para extremos, né, e para alguns outros extremos. A grande verdade é que você não pode dogmatizar o que pode ser terceirizado e o que não pode. Porque se a gente tem que analisar, as soluções são apresentadas caso concreto, mercado para mercado, operação por operação. E a gente pode dar exemplos onde isso fica muito claro. A construção civil, um exemplo muito tradicional. Você pega um canteiro de obras, uma grande empreiteira, e você vai achar várias e várias placas de subcontratação. E não se questiona que você esteja terceirizando ilicitamente. Você está flagrantemente na atividade fim daquela grande empreiteira. Mas a própria CLT prevê a subempreitada. Né? Então, é atividade fim? É. Vamos pegar um exemplo também na área de obra, uma obra portuária. Você subcontrata um serviço de dragagem, que é uma outra empresa normalmente que faz, que é muito especializada, tem um equipamento todo próprio, de grande porte, então ela é subcontratada. Né? Mas para sair da construção civil, vamos pegar outros exemplos. Por que eu estou citando esses exemplos? Que são todos exemplos que vão nos remeter a uma terceirização em atividade fim. E não necessariamente a gente está dizendo de um grande pecado de terceirizar a atividade fim. Né? Tem que ser analisado caso concreto. Você pega uma área de treinamento, é uma outra possibilidade. Uma entidade que se dedica a treinamento. Você tem vamos pegar o sistema S, Senai, SESI, Sescop, né? Enfim, se dedicam à capacitação profissional. É um quantitativo de pessoas gigantesco para ser qualificado. Esses sistemas não têm como ter mão de obra própria para todos os programas que eles têm. Alguns cursos que são regulares, que já se existe uma demanda fixa, uma demanda estimada, você pode ter empregados contratados, qualificados, mas aqueles outros que são esporádicos, que muitas vezes são sob encomenda, por que você não pode terceirizar? Por que você não pode contratar uma empresa de consultoria ou de treinamento que vai ter uma identidade de objeto, né? Tu vai estar na atividade fim de treinamento, capacitação, mas é especialista para tratar pontualmente daquilo. Né? Não me parece que seja equivocado dizer que nesse caso seria possível terceirizar a atividade fim. Mas os exemplos são pródigos, né? Você tem vários outros. Uma substituição temporária de mão de obra por um imprevisto, um pico de demanda. Né? Você tem uma indústria, em belo momento você teve um pico, aí vão dizer aqueles que só querem o vínculo de emprego, não, mas aí a justiça do direito do trabalho já tem como tutelar isso sob a forma de emprego, mas não me parece que seja a fórmula de emprego exclusiva. Né? Você poderia, em tese, contratar uma empresa de serviços para cuidar daquele extra, daquele pico de demanda. Você poderia contratar uma cooperativa para suprir esse pico de demanda. Né? Enfim, se a gente pegar modelos de negócios diferentes, você consegue visualizar esses exemplos, onde a gente está falando necessariamente de terceirização de atividade fim. Qual a tua opinião, Fábio, sobre essa questão? Eu acho, tem até esse posicionamento já escrito, eu acho que não há essa definição tão rígida como o enunciado 331 fixou entre atividade e meio, como limite da legalidade da terceirização, só de poder terceirizar atividade e meio, não, enfim. É evidente que a terceirização nasce com a vocação para atividade e meio. Isso não vai mudar, porque a vocação natural da terceirização é atividade e meio, mas é mais uma vez um critério que cria insegurança jurídica, porque o processo produtivo, econômico, o desenvolvimento da tecnologia hoje é tão rápido que antes do que era atividade meio vira atividade fim e vice-versa. Quer dizer, você vai saber, por exemplo, se você vai terceirizar
uma manutenção de frota de ônibus, se o sujeito vai fazer a manutenção da frota de um ônibus, aquilo é atividade fim ou atividade meio dele? No âmbito da administração pública também são vários exemplos em que cria para o gestor público uma insegurança. Ele não sabe, ele sequer sabe se aquilo é atividade fim ou atividade meio. Então, acho que pelo menos na ótica da administração pública esse não é o limite. A meu juízo, nas terceirizações envolvendo a administração pública, o que não pode ser terceirizado são as atividades que envolvem poder de polícia. Quer dizer, atividades em que o Estado precisa utilizar a sua força, os atos imperativos em que o Estado precisa de autoridade. Não pode terceirizar a justiça, não pode terceirizar segurança, não pode terceirizar fiscalização tributária, não pode terceirizar aquelas atividades que têm assento na Constituição Federal. Essas são o núcleo que o Estado efetivamente não pode terceirizar a sua execução. Então, acho que há um deslocamento e uma visão que agora o próprio Judiciário começa a rever. Vai ter agora, dia 2 ou 3 de outubro, uma audiência no TST discutindo exatamente uma audiência pública, porque essa matéria começa a ter uma nova visão por conta das concessionárias de serviço público. Porque tem na Lei de Concessão 8987, no artigo 25, se eu não me engano, um dispositivo que, em tese, autorizaria essas concessionárias de serviço público a terceirizarem a sua atividade fim. Então, esse tema, no próprio judiciário trabalhista, está longe de ser um tema pacífico e tranquilo. Há divergências questionamentos em relação a todos esses aspectos, tanto que o Ronaldo colocou, como sobre esses que eu mencionei, da dificuldade que você tem em separar o que é atividade meio, atividade fim, num processo produtivo que se modifica à luz de cada mercado, à luz de cada país, à luz de cada tecnologia, realmente cria uma insegurança jurídica. Sem ser no âmbito da administração pública, no âmbito privado, como é que o judiciário tem se comportado nessa questão da atividade fim e meio? Está mais seguindo ainda o enunciado, está flexibilizando mais? A rigor existe nosso judiciário trabalhista, isso não é uma crítica, né? Isso é a constatação de uma realidade. Ele é um grande fast food, né? Porque a coisa lá é produção, e os juízes estão atulhados de processo e a gente tem metas a serem cumpridas vindo do CNJ, enfim. Então, muitas vezes, a instrução processual ela é precarizada em nome da celeridade. Da celeridade que nós queremos, nós criticamos tantas vezes o judiciário, me parece que às vezes a instrução processual ela é um pouco precarizada em prol de uma velocidade, enfim, eu não sei se é assim que se dá velocidade às coisas, né? Mas o enunciado 331 gera uma zona de conforto para uma boa parte dos julgadores, porque você aplica aquilo como um grande carimbo e não avança no caso concreto, né? Discutir o modelo empresarial, discutir aquela operação, se de fato aquilo ali é uma atividade fim terceirizável ou não, né? Enfim, mas você ainda tem bons julgados, né, aplicando como tem que ser aplicado o enunciado, ou muitas vezes reconhecendo a possibilidade de terceirizar a atividade fim. A gente tem, por exemplo, decisões do TST reconhecendo a possibilidade de terceirização de atividade fim, caráter temporário por cooperativa. Reconhecendo se a lei de trabalho temporário permite, isso também poderia ser permitido por cooperativa sem problema nenhum, né? Enfim, então a gente tem posições para vários sentidos, mas a aplicação maciça do enunciado 331, ela ainda é um problema, eu acho que na maioria das decisões que a gente vê, né? Tanto é que chegavam ao ponto de menosprezar o artigo 71 da Lei 8666, né? Para aplicar a responsabilidade subsidiária da administração pública. Esse tema vem sendo, de novo, discutido, debatido no próprio judiciário trabalhista, o que é ótimo, né? Porque quanto maior for o debate, o aprofundamento nas questões, acho que saem ganhando todos. Parece que mais é por aí mesmo, a questão é do aprofundamento, porque quando se dedica tempo para se estudar mais a terceirização e discutir essas nuances, essas sutilezas vão ficando mais claras, né? E assim vai se evoluindo, como se tem evoluído, né? A gente mencionou que o próprio enunciado 256 era muito mais restrito quanto à possibilidade de terceirização do que é hoje o enunciado 331. Nós falamos no início, né? O direito tem que acompanhar, porque os fatos vão mudando, a sociedade vai mudando e a gente tem que, né, perceber isso. Não adianta fechar os olhos. Nós vamos interromper mais uma vez, voltamos no próximo bloco.
de volta com o programa OAB em Foco. Nosso tema de hoje é terceirização e nossos debatedores, Dr. Flávio Amaral, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, e Dr. Ronaldo Gaudi, professor de Direito Cooperativo da Fundação Getúlio Vargas. Nós estávamos falando aqui sobre terceirização, sobre atividade fim, atividade meio da empresa. O Dr. Ronaldo estava aqui falando para a gente um pouco dessas diferenças. Então, a gente queria que ele falasse mais sobre critérios que podem exemplificar, né, o que se pode terceirizar numa empresa e o que não deveria ser terceirizado. Eu acho que, dando continuidade à linha que a gente estava seguindo, né, a gente não pode simplesmente acolher como a única regra ou a regra absoluta a divisão entre atividade meia e atividade fim, né, até porque essa regra ela é temperável, né. Agora, alguns critérios que a gente pode socorrer, que não são critérios absolutos, né? Não é um checklist que se deve ser verificado, isso é análise de caso concreto, mas que te ajudam nessa verificação do que é possível terceirizar ou do que o que ajudaria a diminuir riscos de uma terceirização, né? A gente pode citar algumas práticas, como, por exemplo, avaliar o local da prestação de serviço, né? A prestação de serviço sendo feita nas dependências do prestador de serviço, dependendo da atividade, ela é uma modalidade mais segura. Em outros casos, você vai ter que prestar serviço nas dependências do tomador, não tem jeito, pela natureza daquele serviço. Mas em outras não. E aí eu cito um exemplo de operadores de telemarketing. Quando a empresa de telemarketing tem a sede própria, né, onde lá vão prestar serviço esses trabalhadores, existe um menor risco de ingerência do tomador de serviço ali dentro, enfim, né? Então, o local da prestação de serviço é um aspecto relevante. Um outro aspecto relevante, que na verdade esse é essencial, é que exista o gestor do serviço representando a contratada, ou seja, para que a própria contratada faça a gestão daquele serviço que foi contratado. Porque senão essa gestão vai ser feita pelo tomador de serviço e a gente vai acabar tendo uma ingerência, vai eventualmente induzir uma subordinação e um vínculo de emprego, né? A questão da posse dos insumos, a posse dos equipamentos necessários e dos materiais necessários para se executar aquele serviço nas mãos do prestador de serviço também é um requisito importante, né? Porque senão ele vai depender do equipamento do tomador de serviço, ele é que vai fazer o controle, até porque a gerência dos insumos é um dos fatores que otimiza a prestação de serviço, né? Normalmente o prestador de serviço, por ele ser especializado, ele tem um uso mais racional e mais eficiente desses insumos, né? Enfim, são vários os fatores que a gente pode arrolar. A transitoriedade daquele serviço, qual o tempo de duração daquele serviço, o nível de especialização daquele serviço, né? A gente pega o exemplo que a gente já deu de engenharia, né? Construção civil. Dentro da construção civil você tem um feixe gigantesco de especializações, né? Implosão, dragagem e tantas outras especializações que são inexigíveis que uma única empresa domine todas para completar a obra que ela eventualmente ganhou numa licitação, né? Então, essa terceirização desse serviço, ela é viável, variável de acordo com o mercado também, enfim, né? Por conta da especialização do serviço que está sendo contratado. Enfim, tem vários elementos. Agora, um que é um elemento macro e que é o mais recorrente em termos de fragilização das relações de terceirização, é que, macro que eu digo que é bem genérico, né? Que o tomador de serviço não se comporte como se patrão fosse. Porque normalmente ele quer terceirizar, ele quer não se preocupar em tese com aquilo, ou quer diminuir custos, que eventualmente venham com uma terceirização, mas ele não consegue abrir mão de ser o chefe, né? Não consegue abrir mão de mandar, de dar ordem, se comporta como patrão, e isso vai gerar problemas, né? Agora, uma questão que me parece que vale a pena pontuar, ainda nessa análise do que pode ser terceirizável ou não, é que não são, pelo menos como eu acho que é o correto, é que existem várias formas de trabalho que têm uma base fática que se sobrepõem a elementos da relação de emprego. Estou querendo dizer com isso é que vários serviços são executados com uma ou outra característica de relação de emprego. E que não necessariamente induzem relação de emprego. O grande indutor da relação de emprego é a subordinação, né? Agora, você eventualmente vai ter uma prestação de serviço que, por conta da natureza, precisa ser prestada no estabelecimento de um tomador, num horário fechado. E aí você vai ter continuidade,
e por conta de existir exclusivamente a continuidade, não existir subordinação, não existir pessoalidade, você vai dizer que existe relação de emprego? Me parece que seria incorreto. Uma terceirização, às vezes, pode ter um caráter personalista, né? Tem a pessoalidade, que é um dos elementos do vínculo de emprego, não tem os outros. Você contratou um camarada num nível de especialização X que precisa ser aquele profissional. Você está terceirizando flagrantemente, vai dizer que não pode terceirizar só porque existe um contrato personalíssimo aí? Também me parece que não. Então, são vários os elementos, né? E a gente tenta manusear esses elementos de acordo com os casos concretos. Como o doutor Fábio falou no início, que a gente, falta de uma... Você não tem uma legislação, você não tem um rol taxativo para dizer isso pode, isso não pode, mas a gente não tem como fugir da realidade mesmo, de olhar o caso concreto para saber, né, se todos esses elementos que o doutor Ronaldo estava pontuando aqui, que você vê, pode ser dentro do tomador num caso específico ou não, quer dizer, não quer dizer que se for dentro daquela empresa tomador de serviço vai ser vínculo porque é lá. Vai depender do caso concreto e da atividade que está sendo desenvolvida, né? Da maneira, principalmente, como aquilo está sendo conduzido, não é? Eu estou muito convencido que o direito não comporta mais essas verdades absolutas. Olha, não pode atividade meio, atividade fim, só pode ter... Quer dizer, os modelos de negócio, a administração pública hoje em dia se relaciona com a iniciativa privada sob uma outra ótica. Quer dizer, e você precisa hoje, pelo menos na perspectiva da administração pública, se quer sair de uma era de administração burocrática, preocupada com o meio, para uma administração pública de resultados, que atinja a eficiência, que é isso que a sociedade espera do Estado. Então, ficar amarrado a essas molduras muito rígidas, sem examinar as especificidades do caso concreto, pode levar a situações que não chegam ao melhor resultado. No âmbito da administração pública, e para complementar, porque eu acho que o Ronaldo já esgotou aí muito bem os critérios na iniciativa privada, está uma discussão muito intensa sempre em relação ao concurso público e terceirização. Será que a terceirização viola o princípio do concurso público? Quer dizer, pode violar eventualmente se você tiver, e essa é uma situação que não é desejável, de você ter na tua estrutura de cargos da administração pública um sujeito que é estatutário e ao lado dele trabalhando um terceirizado. Quer dizer, isso realmente vem sendo objeto de preocupação das cortes de contas, do próprio judiciário trabalhista, porque ou bem você desenvolve uma atividade estruturada sobre uma carreira pública, ou bem você desenvolve uma atividade com a parceria com o mercado. Então essa situação ela não é desejável, mas mesmo assim, em algumas situações, os próprios órgãos de controle estão percebendo que é preciso dar um tempo para que o gestor que eventualmente tenha assumido consiga dar conta disso, porque o serviço público não pode parar, né? Existe a ideia do princípio da continuidade do serviço público, e de uma hora para outra, para dar uma solução dessa, os órgãos de controle têm tido em alguns casos, essa percepção de que você não muda essa realidade de um dia para o outro, mas de fato não é desejável. Agora, dizer o que não me parece, aí acho que é uma violação ao princípio da separação de poderes, é o judiciário dizer o que pode ou não ser terceirizado. Quer dizer, aí eu volto ao meu ponto de vista inicial. A meu juízo, o único aspecto que não pode ser terceirizado são as atividades que envolvem o núcleo para que o Estado foi criado. Atividade de poder de polícia, atividades que envolvam o exercício de prerrogativas de autoridade, né? E aí no resto que vai ter uma certa discricionariedade do administrador. Obviamente não é uma discricionariedade, quando a gente fala em discricionariedade, é uma liberdade de agir do gestor, não é uma liberdade de agir absoluta, porque é uma liberdade condicionada ao princípio da eficiência, ou seja, ele tem que demonstrar, e esse é um outro problema no Brasil, você terceiriza ou acaba com uma terceirização muito ainda sem um amparo técnico, quer dizer, sem um estudo técnico, muitas vezes é a decisão porque o prefeito, enfim, o chefe do executivo tem uma visão ideológica positiva ou negativa daquele instituto, quando na verdade o que deveria amparar a decisão administrativa são exatamente estudos técnicos, mostrando como aquela atividade vai ser melhor desempenhada, não só sob o ângulo do custo, quer dizer, como a sociedade vai ser melhor atendida ou por um serviço terceirizado, ou por uma carreira permanente. Então eu acho que falta um pouco essas decisões administrativas terem uma motivação técnica mais sustentável. Fábio, você estava falando a respeito da continuidade, aí eu já entro numa outra pergunta que eu ia te fazer: por que existem tantas contratações emergenciais
administração pública, né? Como é que isso se dá? Enfim, que aí entra no nosso tema também da questão da terceirização muitas vezes, né? A terceirização da administração pública, não raro, a regra, sabem todos, é a realização de licitação. A ideia da licitação é um procedimento muito parecido com a ideia de concurso público, um procedimento impessoal que selecione por mérito a melhor empresa que pode prestar esse serviço. Mas também a própria Constituição Federal, o próprio legislador reconhece que nem sempre a licitação é o único caminho possível para você atender o interesse público. Então, tem especificamente na 8666, já tinha em outros diplomas legais que antecederam, a hipótese de contratação emergencial. Contratação emergencial nada mais é do que, seja, numa situação decorrente, na maior parte das vezes, de um fato imprevisível, que pode colocar em risco a vida das pessoas, a segurança, enfim, a administração pública não é obrigada a licitar, ela pode contratar diretamente uma empresa. O que está longe de significar que contratar diretamente uma empresa significa contratar sem ver o preço da empresa, sem ver a qualificação da empresa, enfim. Então, contratação direta é uma flexibilização em relação à licitação, mas não aos princípios, porque quem contrata diretamente tem que zelar pela moralidade, pela eficiência, pela economicidade, pela impessoalidade. O que acontece e o que vem acontecendo, mais um desvio em algumas situações, que contratações emergenciais que decorrem não de fatos imprevisíveis, mas na maior parte das vezes de falta de planejamento dos gestores. Quer dizer, e esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar, não é um problema jurídico, é um problema de gestão, de planejamento nas suas contratações, porque a situação emergencial vai estar lá, e o próprio Tribunal de Contas da União, que antigamente dizia que não era possível fazer uma contratação emergencial decorrente de falta de planejamento, hoje vem mudando a situação, porque se um teto está caindo de uma escola, independente de ser falta de planejamento ou não, é uma contratação emergencial. O que vem se hoje evoluindo é que você faz a contratação emergencial e vai apurar a responsabilidade do servidor, do gestor que deu causa àquela contratação emergencial. Então hoje, esse de fato é um problema que não é, repito, um problema de ordem jurídica, é um problema de gestão de contratações que muitas vezes poderiam ser evitadas, e, enfim, ter um cronograma, um planejamento mais adequado, porque é evidente que quanto mais tempo você tem para formatar o teu negócio, a sua licitação, o seu contrato, é evidente que isso vai ser o resultado melhor. A contratação emergencial ela é uma exceção. Em alguns casos ela acaba se tornando uma regra. Isso é uma lógica que precisa ser invertida, e aí não há outra solução que não a melhoria do planejamento. Complementar. Eu, na verdade, o que eu ia complementar, o Flávio matou sem chance de eu complementar nada. O Flávio, enfim, por questões profissionais, eu conheço algumas coisas da atuação do Flávio, né? Então ele coloca muito bem, depois eu fui falar por que eu estou falando especificamente dessa posição dele, né? Ele coloca muito bem que muitas vezes a gente tem no nosso país uma síndrome de criticar a lei, né? E o nosso problema muitas vezes não é lei, muitas leis nossas já são copiadas, a gente mencionou a questão do sistema do SUS, mas nosso problema é de gestão, né? Ainda peso grande que tem nas decisões administrativas, do peso político que elas têm, ao invés do peso técnico que deveria ter, né? E o Flávio, eu ia falar uma questão ainda, falando sobre terceirização com a administração pública, dizendo respeito à cooperativa. Final de 2010, a lei, eu tenho a cola aqui, a lei 12.349 fez uma alteração em 8666 para blindar a questão da participação de cooperativa em processo de licitação, porque existia um acordo no âmbito da União com o Ministério Público evitando que isso acontecesse, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente deve uma posição de vanguarda no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um tanto por causa do Flávio, porque ele montou um modelo, né, que foi veiculado como uma orientação no âmbito da Procuradoria do Estado, tratando da terceirização de cooperativa como possível, ou seja, não acompanhando a linha que a União estava seguindo, e então nesse momento isso era uma posição diferenciada, eu digo, de vanguarda, e com um detalhe bastante interessante, que é se preocupando com a não precarização da relação de trabalho, porque ele tenta nesse normativo levantar critérios para se permitir uma terceirização segura com cooperativa. Então, só fazer um ajuste aqui, justiça, agradecendo ao Ronaldo aí
pelas palavras carinhosas, mas o fato é que no âmbito da Procuradoria no Estado do Rio de Janeiro, esse precedente não foi meu, quer dizer, a Procuradoria Geral do Estado já tinha uma série de entendimentos. O meu querido irmão Marco Juruena foi um dos primeiros a sustentar essa tese de que se a própria Constituição Federal deu um tratamento diferenciado para a cooperativa, não poderia o Estado impedir a participação ou equalizar preço. Então esse é o entendimento da Procuradoria. O que eu tive a oportunidade de fazer foi só tentar separar o joio do trigo, porque o Estado também fica muitas vezes refém das cooperativas que são, que utilizam dessa forma, essa forma societária de uma forma errada. Mas só fazendo já havia alguns precedentes lá na casa sobre isso. A gente vai interromper mais uma vez, vamos para o último bloco. A gente já vai começar falando justamente sobre parâmetros de terceirização para contratação de cooperativa. Então, daqui a pouco. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Infelizmente, o nosso quarto e último bloco. Estamos conversando sobre terceirização. Nossos debatedores são o Dr. Flávio Amaral, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, e Dr. Ronaldo Gáudio, advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas em Direito Cooperativo. E a nossa pergunta, Dr. Ronaldo, agora é a respeito da terceirização através de cooperativas de trabalho. Quais são os parâmetros para essa contratação? Falar da dificuldade de terceirização de uma maneira geral, né? Quando você coloca o ingrediente cooperativo, a discussão amplia sobremaneira. Mas, ao lado de várias discussões que existem, algumas delas superadas por questão legislativa, eu mencionei no bloco anterior, de uma recente alteração da Lei 866, que tenta botar um termo final nos editais que tentam vedar de alguma forma a participação de cooperativa. Hoje, a lei diz com todas as letras que não pode existir qualquer tipo de vedação direta, indireta, enfim, é necessário permitir. A terceirização cooperativa, não só no âmbito da administração pública, você pode abordar ela pelo aspecto genérico da terceirização e pelo aspecto cooperativo. Então, eu vou citar especificamente cooperativa, quais são os grandes problemas de discussão em relação à cooperativa, que me parecem que muitas vezes são problemas gerados por um entendimento equivocado ou às vezes por um entendimento tendencioso, que ele é muito insidioso, enfim. O primeiro deles é de que cooperativa só possa ser constituída por profissionais de mesma identidade profissional. Isso é uma exigência que não se aplica. Existiu há tempos atrás, antes da nossa Constituição, uma lei específica falando que nas cooperativas deveria existir identidade de profissionais. Essa lei foi revogada, não foi à toa. Hoje, que a nossa lei fala, a nossa lei vigente, Lei Federal 5764, de 71, ela diz que é necessário que exista uma atividade econômica de proveito comum. Ou seja, na verdade a lei está dando para as sociedades cooperativas o que ela quer como uma feição societária, que é um requisito das sociedades de pessoas, como são as cooperativas. Ela quer que seja exercida uma atividade econômica cujo proveito seja comum. Isso pode acontecer de várias formas sem se ter necessariamente uma identidade profissional. Se eu vou para uma cooperativa de consultores, eu posso ter profissionais ali de várias profissões diferentes que não deixam de prestar serviço de consultoria. Eu posso ter um advogado, eu posso ter um contador, eu posso ter um administrador, eu posso ter um engenheiro ambiental, eu posso ter de tudo. Mas todos aqueles, com as suas profissões, têm que estar ali congregados para o exercício daquela atividade econômica que vai gerar proveito comum a todos eles. Senão, nós estamos planificando ali como viáveis, isso é um discurso equivocado, de que só existem Unimedes e só existem cooperativas de taxistas, que são os dois grandes exemplos de unicidade profissional. Então esse requisito não existe. A gente pode desdobrar isso em vários outros exemplos, mas que eu acho que vale a pena a gente parar por aqui, porque senão é um tempo grande, mas a multidisciplinariedade ela não é vedada. Muitas vezes, na verdade, ela é o caminho indispensável para que a cooperativa seja viável. E a cooperativa pode adotar por objeto, e aí eu digo atividade econômica, qualquer atividade econômica lícita. É o princípio da iniciativa privada que vige para qualquer sociedade empresária. A rigor, as cooperativas têm a vocação de concorrer com as sociedades empresárias. Enfim, alguns mercados a lei impede.
Lamentavelmente, em alguns casos é questionável até. Por exemplo, seguro é uma atividade que não pode ser desenvolvida por cooperativa, tem que ser por sociedade empresária, né? Enfim, mas tem outros exemplos. Esse é um aspecto, né? A questão da multidisciplinaridade ou da não exigência de universidade profissional. A questão da autonomia. É dito há muito tempo que o trabalhador de cooperativa ele é profissional autônomo. Se ele não trabalha a hora que ele quiser, onde ele quiser e quando ele quiser, não pode trabalhar como cooperado. Isso é equivocado. Qualquer atividade econômica em que você tenha prestação de trabalho para um terceiro, você vai ter uma diminuição na tua liberdade, em algum momento, pelo menos. Se o trabalho é coletivo, mais ainda. Isso não significa que a gente vai estar induzindo necessariamente a um trabalho subordinado, porque esse é o outro lado do discurso, né? Se ele não é autônomo, ele é necessariamente subordinado. É uma coisa ou outra, né? E a justiça do trabalho, o direito do trabalho, especialmente a doutrina, há muito tempo que reconhece figuras intermediárias entre o autônomo típico e o subordinado típico, né? Então, quando um cooperado se reúne com pessoas que têm afinidade com ele para o desenvolvimento daquela atividade econômica, e se submete a um estatuto, outorgam entre si regras que eles vão obedecer, ele está abrindo mão um pouco da autonomia dele, sim. Isso acontece com taxista, por exemplo, que é o exemplo tradicional da autonomia. Taxista em cooperativa usa uniforme, obedece regime de plantão, obedece fila em ponto, se submete a normas disciplinares, às vezes rigorosíssimas, e são vários os exemplos nesse sentido, né? E, enfim, não tem essa liberdade plena de trabalho. Enfim, existe uma relativização da autonomia dele. Então, isso vale até uma discussão específica, talvez até um programa específico, essas questões envolvendo cooperativa de trabalho, mas é um elemento importantíssimo que precisa ser pensado da maneira adequada. Essa dicotomia entre autonomia e subordinação absolutas não existe, né, no âmbito de cooperativa. Enfim, eu acho que basicamente em relação à cooperativa são esses problemas, que o resto é decorrência. Você ter uma contratação que não deveria ser cooperativa, deveria ser com mão de obra própria, CLT, e você coloca um cooperado ali, gera um problema muito maior, porque você muitas vezes vai estar passando por precarização de relação de trabalho, né? Se a cooperativa não efetivamente se preocupa com o sócio dela, com as condições econômicas e sociais do sócio dela, ela provavelmente vai descambar para uma precarização, né? E aí a gente vai ter um problema muito maior. A cooperativa ela tem por vocação buscar essa melhoria socioeconômica do cooperado. Se ela não consegue fazer isso, é lógico que nenhuma sociedade empresária nasce pujante. É um processo. A cooperativa do mesmo jeito. Ela vai conseguindo espaço e vai se instalando no mercado e vai conseguindo êxito aos poucos. Mas ela tem que procurar, o objetivo dela maior é esse. Ela é criada com essa finalidade, né? Existe até uma dicotomia entre objeto e finalidade cooperativa. Objeto é atividade econômica, finalidade é a melhoria da condição socioeconômica do cooperado, através do exercício daquele objeto que é a atividade econômica. É justamente estar melhor para ele estar dentro de uma cooperativa, nessa condição, do que estar sozinho, prestando seu serviço, batendo na porta dos outros, sem uma estrutura. E esse tudo ou nada que o Ronaldo bem mencionou, que ele é um grande especialista nessa área, acaba em alguma medida descumprindo a própria norma constitucional. Exato. Porque se você tem, e aí eu repito, o fundamento da cooperativa está na Constituição Federal, mais de um artigo fomentando essa participação dessas sociedades. O que há, eu repito, que a gente não pode confundir, o Ronaldo colocou isso com precisão, um instituto jurídico com a sua aplicação. Quer dizer, é preciso que os órgãos de controle coíbam as falsas cooperativas, mas isso não pode comprometer o funcionamento de uma espécie societária que tem uma matriz constitucional muito importante, muito relevante. A gente não pode ter uma forma insidiosa de se restringir o campo de ação das cooperativas. Porque na medida que se sustenta que só o cooperado autônomo pode fazer parte de cooperativa, a gente está fazendo uma restrição indireta, sob um pretexto de uma argumentação jurídica, mas está se fazendo uma restrição que não é constitucional, né? A mesma coisa quando a gente diz que tem que ter unicidade profissional. Onde está essa exigência escrita na lei? Não existe, né? Então, essas questões são importantes porque muitas vezes elas induzem a uma restrição inconstitucional. Quando a ordem constitucional é de fomento, a gente está justamente restringindo. E atrapalhando aquelas pessoas que estão desenvolvendo essa atividade econômica de forma legítima e lícita, enfim, e estão sendo atrapalhadas por esse entendimento equivocado, né? Eu confesso que eu mesmo tive a oportunidade de rever meu posicionamento muito em função
dessa percepção de que as cooperativas não são necessariamente, né, esse tudo ou nada, e que existem graus entre a autonomia absoluta e a subordinação absoluta. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. O ponto pacífico que o Flávio chamou a atenção várias vezes, e que é esse a gente tem que sempre que cuidar, né, é a não precarização de relação de trabalho. Né? Porque a cooperativa não conseguir ainda o incremento da relação socioeconômica, pode ser por uma ineficiência, né? Pode ser porque ainda não está nesse patamar, mas é isso que ela deve buscar, ou pode ser por que ela esteja sendo desviada efetivamente. Mesmo, né? Mas o ponto fundamental de se cuidar da não precarização, ele deve permanecer sempre em qualquer discurso. E é isso que o normativo, que eu acho que é muito interessante do normativo do Estado, tenta de alguma forma, fazendo exigências de índole societária, documentários da cooperativa, tentar blindar a fraude. Busca se separar o joio do trigo. A gente aprende na faculdade para usar o bom senso no direito, né? Como tudo na vida, mas que direito é bom senso, a gente ouve tanto falar. E aí depois que a gente vai na nossa vida profissional, como ele estava falando, a questão das metas, assim como o médico também, quantas vezes, né, atende mais rápido o seu paciente, a gente vai levando a coisa dessa forma também no judiciário, e muitas vezes não se atenta aí para esses detalhes que, né, não é o 880, como a gente costuma falar, não é nem totalmente autônomo, nem subordinado, e tem coisas aí nesse meio que a gente tem que olhar e tem que reconhecer. Afinal, o direito do trabalho não é direito do emprego, é direito do trabalho. Né? A gente tem que olhar isso de forma melhor. Mas continuando falando de terceirização, eu queria perguntar agora para o Dr. Flávio a questão do impacto da sustentabilidade ambiental nessas terceirizações públicas. Marisa, Ronaldo, esse é um tema da ordem do dia, quer dizer, a sustentabilidade, quer dizer, que não é só ambiental, o conceito de sustentabilidade é até um conceito um pouco maior, mas que no direito aqui administrativo brasileiro ainda vem sendo muito vinculado à questão ambiental, está mudando profundamente as relações contratuais da administração. Hoje está um processo de transformação de não se buscar só adquirir o menor preço, ou seja, comprar pelo menor valor que a empresa vai poder fornecer. Hoje em dia a administração está muito corretamente, a meu ver, preocupada com outros valores, ou seja, não basta você comprar um produto por um custo menor se esse produto causa um dano gravíssimo ao meio ambiente, ou se não está alinhado às melhores práticas ambientais. Então, hoje, na Administração Pública Federal, já há uma instituição normativa orientando os gestores de que forma, aonde deve ter essa preocupação. E essa preocupação, na verdade, desmistifica um pouco aquela ideia de melhor proposta. Melhor proposta para a administração não necessariamente é a melhor proposta apenas ao ângulo econômico, é a melhor proposta num conceito que pode contemplar outros valores, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade, como o aproveitamento da mão de obra local, naquilo que, de novo, o meu querido amigo Marcos Juliano Vilela Souto foi um dos primeiros a falar, cunhando essa expressão função regulatória da licitação, ou seja, usar a licitação como uma forma de regular, de atingir resultados, e numa administração de resultados, que é um outro tema hoje, que a doutrina mais moderna, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, vem sustentando isso na vanguarda, como sempre, a necessidade da administração pública ser hoje uma administração de resultados. Então, tudo isso causa um impacto muito grande nas contratações públicas, que passam a exigir dos gestores uma preocupação muito maior na definição do objeto, porque licitação é um tema multidisciplinar. A cláusula mais importante de qualquer licitação não é jurídica, que é a cláusula do objeto. Muitas vezes uma licitação pode não ser bem sucedida porque a administração não requisita adequadamente o seu objeto. Esse tema não é um tema jurídico, mais uma vez aqui, nós do direito reconhecendo as limitações naturais da nossa ciência, ou seja, você precisa ter uma capacitação das pessoas que vão requerer, que vão solicitar os serviços, os bens. E aí agora esse passa a ser um dever constitucional. A sustentabilidade hoje ele é um dever constitucional para os gestores. O que está discutindo mais não estamos mais no momento de discutir se isso pode ou não pode, é um dever. A questão é como operacionalizar isso, porque é uma forma também de indução do mercado. O poder de compra do Estado é um poder enorme. Na medida em que o Estado começa a limitar as suas aquisições a determinadas certificações ambientais, a determinados aspectos
voltados para esse campo da sustentabilidade, obviamente que o mercado vai se rearrumando, vai se adequando a isso, se adequando, e isso vai gerando um efeito cascata muito positivo para que você atinja esse valor constitucional. Eu preciso, você vai complementar? Eu faço uma leitura disso como se fosse uma reaproximação do conceito de interesse público do interesse da administração, né? Porque você não pode analisar o interesse público como o interesse da administração. É muito mais importante o poder público ter esses fomentos, essa inteligência na hora de se licitar, né? E agora o que está se discutindo é o operacional, como se desenvolve, em que setores, porque o dever de sustentabilidade já está claro, posto na Constituição, em legislação ordinária. Nosso tempo está já acabando, mas eu não queria deixar de perguntar para vocês, eu acho que, desculpem aí que vai ser um pouco apertada a resposta, essa eu vou até ler para não deixar de falar direitinho, essa questão do regime diferenciado de contratação, né, instituído pela Lei 2.462, para obras e serviços da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? Acho que esse é um tema que a gente não pode deixar de falar. Se essa avaliação dessa terceirização, nesse caso, é positiva, negativa, dentro desse novo regime? Eu vou falar em 2, 3 linhas, porque eu estaria desbordando absolutamente o limite da coragem, entrando na imprudência falar disso na frente do Flávio. Mas, de uma maneira geral, apesar de existir uma ação direta de inconstitucionalidade, que a questão da inconstitucionalidade formal seja uma questão tormentosa, parece, do ponto de vista material, parece uma lei que traz vantagens interessantes. Tem alguns pontos que eu acho que merecem um enfrentamento melhor, como contratação integral, né? Enfim. Mas parece uma lei que está buscando isso que o Flávio estava mencionando agora, da eficiência, né? Mas, como eu disse, melhor até por conta do tempo ficar com claro. Desconhecer ainda, né? Porque é recente a lei, né? Então, é uma lei que saiu dia 5 de agosto de 2011, uma lei específica para as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas e dos aeroportos. Quer dizer, e aí, obviamente, que isso tem um pano de fundo político muito grande, regime diferenciado, para liberar a porteira. Não é a minha visão. Eu, enfim, comungo da visão do ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimmermann, tem uma avaliação positiva dessa lei. Na verdade, é uma lei que eu acho que vai tornar as licitações mais eficientes. Por um artigo, ela já seria meritória. Ela inverte as fases, ou seja, agora acaba aquela loucura de você ver a documentação de habilitação de todo mundo e só ver preço depois. Ela otimiza o processo licitatório, ela agrega essa ideia de função regulatória, ela gera um compromisso de resultados e de eficiência entre a administração pública e o contratado, por exemplo, com a administração pública podendo pagar numa terceirização de acordo com a eficiência do contratado, ou seja, você pode parametrizar no contrato graus de eficiência, na medida em que o terceirizado for mais eficiente, maior será a remuneração. Quer dizer, então a avaliação, é óbvio, e aí entra de novo uma confusão, quer dizer, não me parece, não vislumbro ao ângulo material nenhuma inconstitucionalidade nessa lei, nem na contratação integrada que a Petrobras já faz, no sigilo, que boa parte da doutrina é sustentável, que só devia divulgar preço depois, por conta do princípio da competitividade. Avaliação assim, positiva. Agora, tudo depende, obviamente, de como isso vai ser aplicado na prática. Quer dizer, e aí a nossa construção, é o desafio de todos nós aplicar de forma correta. O que me parece muito evidente é que a Lei 8666 de 93 teve o seu momento, foi uma lei importante, mas eu acho que hoje ela vem sendo alterada sem se mexer diretamente nela. Teve o pregão, então, edição do pregão, carona, registro de preços, leis específicas setoriais, agora o RDC, porque é uma lei que precisa ser revisitada, essa sistemática de contratações, porque hoje o que se espera, repito, do gestor público é que ele seja eficiente. E muitas vezes a 8666 não viabilizava isso, e a culpa não é da lei, óbvio, mas eu acho que é uma questão de evolução, e o RDC me parece que é um caminho nessa evolução. A gente estourou já nosso tempo. Eu preciso pedir que vocês façam as considerações finais. Eu agradeço muito a presença de ambos e espero poder marcar um outro programa, vocês no tema de terceirização também, até mais específico, com cooperativa talvez, ou a gente tratar mais dessa questão de licitação, que também acho muito interessante, que né, para a sociedade, de forma geral, eu acho que existem muitas dúvidas sobre isso. A gente aqui na cidade recentemente teve problemas, a gente está passando por problemas, né, que é notório, todo mundo sabe, em questão de administração pública. Então, a gente poder marcar depois
um outro programa, deixa eu vou logo convidando. E a gente agradece muito, tá, Fábio, a sua participação. Tá? Eu queria agradecer enormemente aí, Marisa, o convite, poder debater assim com o Ronaldo, com quem eu tenho uma profunda admiração. E, enfim, estou à disposição para sempre que convocado debater ideias, que eu acho que é assim que a gente vai evoluindo. Né? Muito obrigado. Para mim, naturalmente, é uma honra, né? Novamente uma honra estar no programa e abordar num programa que tem um viés também para a sociedade, não é para advogado, conseguir chegar nesse nível de profundidade que parece bastante interessante. E especialmente hoje com essa palestra qualitativa do Flávio, enfim, que é uma honra especial estar com ele mais uma vez aí, poder conversar, burilar, saio daqui com mais ideias, mais coisas para refletir. Então, graças a Deus e a oportunidade do programa, essa oportunidade aconteceu. Agradeço ao público e a você, Marisa. Bom, então nós terminamos nosso programa, como sempre, com uma vontade de continuar, né? Isso aqui, eu acho que faz o programa OAB em Foco tão interessante e tem sido tão assistido realmente pela sociedade de Teresópolis. Então, até a próxima, obrigada, fiquem com Deus.